Bom, ultimamente eu concluí umas metas que meu pai tinha deixado para me fazer assim quando ele morreu. E quando ele tinha me deixado essas coisas para me fazer, eu não tinha certeza de se eu ia conseguir concluir ou não, cara. Mas as coisas estão funcionando, estão tipo começando a se encaixar, a vida tá começando a seguir os rumos normais, assim, digamos, da vida, e eu tô conseguindo concluir as coisas que ele me pediu para mim poder fazer, como por exemplo, reformar a casa lá, que a gente tinha um outro imóvel para poder alugar. Já tô terminando de reformar, já tem pessoa lá morando, já aluguei, tipo, já tô recebendo os aluguéis. E tipo, pô, e me veio na minha cabeça, né, que tipo, hoje em dia eu não tenho mais o meu pai pra, tipo, chegar pra ele e falar, pô, pai, aí, pai, consegui fazer isso, tal coisa, tá ligado? E trocar essa ideia com meu pai, ele me falar se estava feliz ou triste, se ele estava satisfeito ou não com o que eu tô fazendo, se tá do jeito certo ou não tá, tá ligado? Tipo, agora eu não tenho mais ninguém pra, tipo, me dar essa, digamos que, validação, tá ligado? Porque minha mãe morreu quando eu tinha 8 e meu pai morreu agora, tipo, eu com 26 anos, no ano passado, no caso. Mas uma coisa que eu carrego, que meu pai deixou comigo, cara, que é muito interessante e é a reflexão que eu quero trazer pra vocês no vídeo de hoje, é que, irmão, eu não tô fazendo mais do que a minha obrigação, cara. Eu lembro de quando eu era muito pequeno, eu era muito ruim em português, eu tava sempre tirando ali 5, 6, tá ligado? Sempre bem raspando ali na média escolar, tá ligado? Em português. E meu pai sempre falava, pô, cara, tem que estudar pra tirar 10, tem que estudar pra tirar 10, quero ver quanto que tu vai tirar 10. E, pô, eu sempre ali tirando nota horrível em português, eu sempre fui muito ruim. Só que eu, tipo, fui estudando, fui melhorando assim, e teve um dia que eu consegui tirar 10 e eu cheguei e mostrei pro meu pai que eu tinha tirado 10 em português. Só que, tipo, eu achando que ele ia chegar, ia me dar um parabéns, ia, tipo, pô, me parabenizar por ter conseguido tirar, tipo, os 10 em português. Ele olhou pra mim e falou, irmão, não tá fazendo mais do que sua obrigação, cara. Paga um colégio caro pra você estudar, tu é o único preto da sua sala, tua obrigação é ser 2 vezes melhor do que todo mundo ali, cara. Tá ligado? E eu sempre levei isso pra vida, porque sempre quando eu fazia algo, eu ia falar com meu pai assim, eu achava que eu ia ser, tipo, elogiado, pô, meu pai ia falar, pô, meu filhão, é isso aí, não sei o que, mas eu falava, irmão, tu não tá fazendo mais do que a tua obrigação, cara, até homem. Teve até uma outra situação, né, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet e tal. Nessa época eu ainda era novo, assim, eu tinha uns 14 anos. Eu fazia grana no jogo que eu jogava, eu farmava no Metin 2 e vendia, tipo, isso é até ilegal no jogo, mas eu basicamente vendia o Yang que eu farmava no jogo e ganhava ali alguns euros. Eu conseguia fazer ali uns 100, às vezes 150 euros vendendo Yang na época do Metin 2, cara. E eu cheguei pro meu pai lá com o dinheiro, né, que a gente tava precisando e falei, pô, cara, aqui o dinheiro que eu consegui fazer. E ele falou, irmão, porra, até que enfim, não é mais do que a tua obrigação de fazer. Eu já pago tudo que você consome, já pago tudo que você utiliza. O mínimo que tu puder fazer para ajudar aí já é bem-vindo. E desde ali, tipo, dos 14 anos, meu pai já me obrigou, não, né? Ele já deixou sobre a minha responsabilidade a conta de internet. É, já cansou de ficar na. Caraca, sujando minha toalha toda de meleca, beijo. E desde ali o meu pai ele sempre deixou uma conta sobre minha responsabilidade, cara. Mas uma coisa interessante é que mesmo o meu pai ele sempre falando pra mim que tipo não era mais do que a minha obrigação fazer essas coisas, ele meio que sempre depois ali no dia seguinte, alguns dias depois, ele me dava meio que uma bonificação sem parecer que era porque eu tinha feito aquilo, cara. Porque eu acredito que é muito importante você como homem saber que às vezes você vai fazer coisas que é necessário, que vai ser pro bem maior de um monte de gente, mas você não vai ser meio que parabenizado ou agradecido por aquilo, cara. Porque a sua obrigação como homem é você tornar a vida das pessoas à sua volta melhor. Mais especificamente da sua família, né? Dos seus filhos, da sua mulher. Essa é a sua obrigação como homem, cara. Então só hoje, quando eu já não tenho mais meu pai aqui para falar comigo essas coisas, não tenho minha mãe, nem ninguém assim, eu consigo perceber isso, cara. Porque, tipo, tô. Caralho, jogou água em mim. Porque, querendo ou não, cara, isso é a sua obrigação como homem, irmão. E você não tem que ganhar uns parabéns ou flores por causa disso, cara. Então, tipo, eu tô muito reflexivo quanto a isso ultimamente, cara. Porque, tipo, eu tô conseguindo fazer umas coisas que eu tinha dúvida se eu ia conseguir ou não, né, mano? Depois que meu pai morreu, assim, eu fiquei muito em dúvida, porque meu pai era meio que minha fortaleza ali. Então, pô, eu, às vezes fazia, tipo, várias merdas, assim mesmo, financeiramente, tipo, alavancava, operava mercado futuros alavancado, sem nem querer saber, tipo, eu usava o dinheiro que eu tinha, tipo, para me expor em criptoativos, tipo, insalubre mesmo, para buscar alta volatilidade, para valorizar assim, mano. Nunca investi em meme coin, mas sempre aqueles projetos assim que
tá na cara de scam, mas tu sempre visa ali fazer tipo uns 500, 1000% ali, mano. E eu arriscava muito nessas coisas quando eu era mais novo. E meio que eu não posso mais fazer isso agora, né? Porque hoje eu tenho responsabilidade, tenho contas que sempre vai estar vindo todo mês, independente se eu estiver ganhando dinheiro ou não, as contas vão estar vindo, cara. Então, e tem pessoas hoje em dia também que dependem de mim. Então eu não tenho mais essa meio que liberdade e essa segurança de tipo, se tudo der errado, eu sei que eu não vou passar fome porque eu tenho meu pai aqui pra me ajudar, pra tipo me dar comida e tipo ter um teto ali pra me morar, tá ligado? Mesmo eu e até porque, tipo, essa coisa de trabalhar com internet, assim, que é a minha principal fonte de renda, é algo totalmente incerto, cara. Até por isso que eu agora tô focando mais em construir fontes de renda sólida, rendas passivas, ali como, por exemplo, os aluguéis, como, por exemplo, as lojas que eu tenho delivery, e também a rentabilidade que eu ganho hoje no mundo cripto. Graças a Deus, hoje, mesmo que eu não consiga, tipo, ganhar mais dinheiro assim, de nenhuma forma, eu já recebo uma renda passiva que eu consigo viver, não tipo com a qualidade de vida que eu tenho hoje, mas tipo não vou morrer, não vou passar fome, é tranquilo, cara. E isso foi algo que eu demorei para construir assim, e agora junto com esses aluguéis eu tô cada vez mais aumentando. A minha meta, eu tenho 27 anos hoje, a minha meta é chegar ali nos 30 anos com pelo menos uns US$ 10.000, assim, de renda líquida mensal, assim, digamos que renda passiva, sem eu precisar estar trabalhando para ganhar esse dinheiro, cara. Essa é a minha meta, tipo, até os 30 anos ali. Eu acredito que eu consiga fazer isso até com uma certa facilidade, se eu continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo, poupando da forma que eu estou poupando. E se o Bitcoin chegar dali até os US$ 500.000, quem sabe eu consiga estar fazendo essa renda aí, cara. Mas a reflexão do vídeo de hoje é essa, cara. Às vezes você vai fazer as coisas na sua vida, às vezes você vai fazer, tipo, coisas que você precisa fazer achando que alguém vai lá te dar os parabéns, mas não vai, cara. Tipo, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação, irmão. Tá ligado? Não fique esperando validação, seja tipo da tua mãe, do teu pai, tá ligado? De quem tá do seu lado. É óbvio que é legal você ter um apoio e isso, mas a maioria das coisas você tem que fazer porque não é mais que a sua obrigação, cara. Ainda mais se você é homem, irmão. E, pô, mano, dependendo do homem ali, quando faz 18 anos, cara, se o cara é quebrado, se o cara, tipo, não agrega em nada para as pessoas à volta dele, nem a mãe gosta, mano. Se você é quebrado, um homem com 18 anos, até tua mãe vai ter raiva de você, cara. Então é por isso que você tem que focar e se desenvolver nesses aspectos também. E eu sempre friso para vocês que o principal aspecto que você tem que se desenvolver é na questão financeira, cara. O dinheiro é a real black pill do mundo, cara. Com dinheiro você resolve a maioria dos problemas, irmão. Inclusive, eu vou estar deixando 2 vídeos aqui na tela para vocês. Um é onde eu mostro como eu compro Bitcoin morando aqui no Brasil e acumulo. E o outro é eu mostrando como você faz para juntar R$ 10.000 em Bitcoin de forma fácil, meu cria. Então clica aí em um desses 2 vídeos na tela para vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal.